Você acredita que Deus pode levantar alguém que se considerava tímido, imperfeito e até inadequado, e transformá-lo em uma das maiores vozes do Evangelho de todos os tempos? Se você tem dúvidas disso, então a história de hoje vai tocar profundamente o seu coração, porque Charles Spurgeon não nasceu pronto. Ele foi moldado por Deus, preparado no silêncio, para falar ao mundo inteiro. Fique comigo até o final, porque essa mensagem pode despertar em você algo que Deus está querendo acender há muito tempo. Charles Haddon Spurgeon nasceu em 19 de junho de 1834, em Kelvedon, na Inglaterra, em uma família simples, profundamente cristã e marcada pela oração. Seu avô e seu pai eram pregadores, homens que viviam a palavra com seriedade. Desde pequeno, Spurgeon cresceu cercado por livros, sermões e conversas espirituais. Mas sua fé não nasceu automaticamente. Ele conhecia as Escrituras, mas ainda não conhecia o Salvador de maneira pessoal. Aos 15 anos, em uma manhã fria e nevada, quando uma tempestade impediu Spurgeon de chegar à igreja que frequentava, ele entrou por acaso em uma pequena capela metodista na cidade de Colchester. O pregador que estava ali não era famoso nem eloquente. Na verdade, era um homem simples substituindo o pastor titular. Mas Deus não precisa de grandes nomes, ele precisa de corações disponíveis. O pregador abriu Isaías 45:22 e leu: "Olhai para mim e sereis salvos." Nesse instante, algo rompeu dentro do jovem Spurgeon. Ele escreveu mais tarde: "Eu vi Cristo pela primeira vez e naquele momento fui salvo." A partir dali, sua vida tomou um rumo que mudaria o mundo cristão para sempre. Pouco tempo depois de sua conversão, Spurgeon começou a pregar. Ele não tinha formação, não tinha título, não tinha reconhecimento, mas tinha uma chama acesa dentro dele. Sua voz era firme, clara, e suas palavras traziam convicção profunda. Ele pregava com autoridade não porque era grande, mas porque falava de alguém maior do que ele. Aos 19 anos, foi convidado a pastorear a New Park Street Chapel, em Londres, uma igreja enorme para a época, mas quase vazia. Muitos duvidavam dele. Achavam-no jovem demais, ousado demais, simples demais. Mas em pouco tempo, o que era descrença se transformou em admiração. Cada sermão atraía mais pessoas. Cada mensagem parecia incendiar a alma do público. A igreja cresceu tanto que precisaram mudar para lugares maiores, até que finalmente construíram o famoso Metropolitan Tabernacle, onde milhares se reuniam para ouvi-lo todas as semanas. Mas o mais impressionante não era o tamanho do público. Era a profundidade da mensagem. Spurgeon pregava Cristo. Simples assim. Ele não buscava aplausos, não procurava agradar. Não suavizava verdades. Proclamava arrependimento, graça, fé, salvação, santidade. E fazia isso com uma paixão tão intensa que muitos o chamavam de o príncipe dos pregadores. Spurgeon escrevia com a mesma intensidade com que pregava. Seus livros, sermões e devocionais atravessaram séculos. Até hoje, mais de 100 anos depois de sua morte, suas palavras continuam vivas, moldando cristãos no mundo inteiro. Seu devocional, manhã e noite, é usado até hoje por milhões. Seus sermões ainda são estudados em seminários. Seu impacto é praticamente incalculável. Mas a grandeza de Spurgeon não estava apenas em sua voz. Estava em seu coração. Ele fundou orfanatos, ajudou pobres, investiu em missões e criou o Pastors College, uma escola para formar pregadores que até hoje influencia o ministério cristão. Ele entendia que o evangelho não é apenas proclamado, é vivido. No entanto, Spurgeon também enfrentou momentos de dor profunda. A saúde frágil, as crises de gota, depressão e críticas intensas de líderes religiosos o acompanharam durante anos. Muitas vezes pregava com o corpo fraco, mas com o espírito forte. Ele sabia que seu ministério não dependia da força humana, mas da graça divina. E apesar de toda oposição, perseguição e sofrimento, Spurgeon nunca desistiu. Porque quem é chamado por Deus entende. O propósito é maior que a dor. O ministério é maior que as lutas. E a glória é maior que qualquer crítica. Ele pregou mais de 3.500 sermões. Escreveu mais de 140 livros. E suas mensagens continuam vivas porque não eram sobre ele, eram sobre Cristo. Spurgeon dizia: "A minha teologia pode ser resumida em 2 palavras: Jesus Cristo."
Quando Charles Spurgeon faleceu em 1892, mais de 100 mil pessoas foram homenageá-lo. As ruas de Londres ficaram tomadas. O mundo perdeu um pregador, mas o céu recebeu um servo fiel, e sua vida continua ecoando até hoje. Porque homens podem morrer, mas a obra de Deus permanece, e a mensagem de Spurgeon ainda sussurra para nós. Nunca pregue sem Cristo, nunca viva sem Cristo, nunca tente caminhar sem Ele. Talvez você que está ouvindo esta história esteja passando por dúvidas, batalhas, cansaço, ou se sentindo pequeno demais para aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, escute isso. Spurgeon também se sentia assim, mas Deus usou exatamente sua fraqueza para revelar sua força, e Deus pode fazer o mesmo com você. Se essa história falou com você, digite amém nos comentários, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas. Porque assim como Deus levantou Spurgeon para a sua geração, Ele ainda levanta homens e mulheres hoje.